meu pastor até pregou sobre isso hoje. Mas qual foi o problema também daquela tempestade? Você põe Jesus em segundo lugar na sua vida. Jesus, ele não pode estar em segundo lugar, ele tem que estar em primeiro lugar na terra, mas você tem que lutar. Não existe, eu vou salvar minha família, eu vou ser abençoada, eu vou prosperar, mas eu não vou à igreja, eu não oro, não dá, pessoal. Por isso que está escrito ali, buscai, quer dizer, quem tem que buscar sou eu. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Pastor, eu não sei porque está dando tanta coisa errada na minha vida, mas é que a pessoa se afasta de mim. Pede ela para trocar lá na entrada lá. Então, as coisas começam a dar errado, as coisas não funcionam. Porque eu não estou tendo aquele compromisso com Deus. Deus, a gente tem que ter uma aliança com Ele. O Noé, ele salvou a família dele porque ele tinha uma aliança com Deus. Ele não abria a mão de Deus, ele buscava Deus em primeiro lugar. Aliás, Deus deu uma missão a Noé, que ele cumpriu aquela missão direitinho, que foi construir a arca. Se ele abandonasse aquela missão de construir a arca, ele não ia conseguir salvar a família dele. Porque a família dele estava dependendo daquela arca para sobreviver. Vocês estão entendendo? A família dele estava dependendo daquela arca. E a arca, para ficar pronta, estava dependendo de quem? Da fidelidade, do esforço de Noé. Se Noé ficasse ali um dia, ele faz a arca. 10 dias ele largava a arca para lá. Depois ia lá, cortasse uma armadeirinha, 7 dias deixava tudo para lá. O que ia acontecer é que ia chegar o dilúvio e a arca não estaria pronta. O que ia acontecer com isso? Ia morrer todo mundo. Então a família de Noé dependia da fidelidade dele. É como eu e você, a minha família, a sua família, depende da nossa fidelidade, nossos filhos. Depende da nossa busca. Se a gente não tiver força e ânimo de buscar a Deus, nada vem. A gente não consegue salvar ninguém. Estão entendendo direitinho? Por isso que tem que buscar Jesus em primeiro lugar. Hoje eu preguei sobre isso aqui. Gente, não se começa com Jesus, caminhar com Jesus e para no meio do caminho. É a pior coisa que você está fazendo. Entendeu? Quando você começa, o mal vai saindo da sua vida. Quando você para, aqueles troços começam a voltar tudo de novo. Você está entendendo? Aí ataca a família, ataca a prosperidade, ataca a saúde. E a gente tem que vigiar, pessoal. A gente não sabe qual é o próximo passo, entendeu? Aonde ele vai atacar. Sim ou não? A gente tem que vigiar. Então, o que acontece? Isso depende da nossa fidelidade. Então, Jesus estava, exclamaram a Jesus, Jesus foi e repreendeu aquela tempestade. E Jesus ensinou a ele: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm de fé? É mais ou menos assim, olha, então vocês têm que ouvir mais. Tem que ouvir, porque a fé vem por onde? Por onde que a fé vem, gente? Pelo ouvir, não é isso? É a mesma coisa que Jesus tem falado para ele: você não ouve não, né? E você não tem fé, entendeu? Você não ouve não. Então a gente vem para a igreja, a gente precisa abrir o nosso coração para ouvir o que Deus está falando. E não podemos se afastar de Deus. E precisamos ter fé. Lá no livro de Hebreus, vamos lá, onde a gente estava aí. Acharam já vocês? Acharam? Então, o que eu estava falando aqui? Domingo agora é a Santa Ceia. A Santa Ceia. Toda pessoa que já foi batizada, você não foi batizado, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Toda pessoa que já foi batizada, ela tem que tomar a Santa Ceia, pessoal.
ela tem que fazer parte do corpo de Cristo. Ela tem que ter aquele momento de comunhão. Jesus disse assim, ó, fazei isso em memória de mim. Glória a Deus. Então você já começa a se preparar. Aqui a gente já está se preparando já. A gente vai ter a Santa Ceia, vai ter um café da manhã especial para todas as mamães. Glória a Deus. A gente vai tomar um cafezinho, vamos conversar. E principalmente tomar a Santa Ceia do Senhor, ter comunhão com Deus. O que a gente precisa para resolver todos os nossos problemas é de Jesus. O que a gente precisa é confiar em Deus de todo o nosso coração, pessoal. Deus, Ele não é um mito, uma história. Oh, que lindo! Olha que lindo como é que Deus abriu o mar vermelho lá atrás, mas Deus continua vivo, gente. Deus não morreu, não. Ele disse assim, eu sou o Senhor e não mudo. Você entendeu? Deus continua realizando o mesmo milagre. Hoje eu estava botando aqui de manhã o testemunho da mulher que sumiu lá no norte, sumiu um caroço do tamanho de uma laranja da barriga dela. Desapareceu. Você está entendendo? Mas às vezes a pessoa não crê. Gente, preste bem atenção. A pior coisa que tem, que entristece a Deus, uma das piores coisas que tem, que entristece muito a Deus, é a incredulidade. É quando a pessoa não crê, ela ouve, mas ela não crê. Estão entendendo direitinho? Você sabia que você não precisa roubar, você não precisa matar, você não precisa fazer nada disso para você pecar. O você não crê em Jesus já é um pecado. Que depois de tudo que Jesus fez, depois de tudo que Ele passou naquela cruz, eu não vou crer em Jesus? O você não crê já é um pecado. Por isso que Jesus, Ele chamou Tomé, depois que Ele subiu lá, o Tomé não estava crendo. Ele chamou Tomé e falou assim, Tomé, não seja incrédulo, seja crente, Tomé. Porque ele viu Jesus operar milagre, ele viu tudo que Jesus fez, ele viu tudo que Jesus passou, mas ele não estava crendo. Ainda não cria em Jesus. E às vezes, se a gente não vigiar, a gente pode ser um Tomé, sabia? Às vezes Deus já te libertou, às vezes Deus já operou tantos milagres na sua vida. Às vezes Deus já restaurou seu casamento, já fez milagre na sua família, e você ainda assim não está crendo em Deus. Entendeu? Então a gente não podemos ser assim, a gente tem que crer no que é ensinado na igreja, gente. Se a gente não crê em Jesus, a gente vai crer mais em quê? Eu vou te fazer uma pergunta: tem alguém mais poderoso do que Deus para você crer? Tem? Então, se eu não crer nele, acabou para mim. Eu vou crer mais o quê? Eu preciso acreditar no que Jesus fala. Então, lá no livro de Hebreus, vamos lá. Oi, mãe, Deus abençoe. A paz do Senhor, boa noite. Lá no livro de Hebreus, acharam aí? Sim ou não? Lá no livro de Hebreus 11, acharam, pessoal? Hebreus 11, lá no versículo 6. Hebreus 11. Amém, mãe. Deus abençoe. A mãe está mandando a paz para todos. Lá no Hebreus 11, está dizendo assim, no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar. Vamos dar uma paradinha aqui? A Bíblia diz
a fé, é impossível agradar a Deus. Pastor, o que é fé? Fé, a Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que você não viu. A fé, ela é uma convicção. A fé não é, eu acho que vai acontecer, ou eu pedi a Deus, olha só, se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Não. A fé é a certeza do que você pediu a Deus e você está crendo vai acontecer. Você entendeu? Sim ou não? O Jairo, meu pastor também pregou sobre isso hoje. O Jairo, ele estava com uma filha, ele estava morrendo. E ele chegou até Jesus e pediu a Jesus: Senhor, sara minha filha, vem comigo, coloca a mão lá sobre ela para que saia, ela está morrendo. E o Jairo, ele não deu uma só palavra a Jesus. Jesus, eu inverti. Jesus não deu uma só palavra a Jairo. Mas Jesus levantou e foi com Jairo. Jesus, ele foi junto com Jairo para a casa dele para executar o que Jairo tinha pedido. Quando você ora a Deus, seja o que for, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que Deus não tenha falado nada com você, Ele está trabalhando em cima daquilo que você orou. Só que muitas das vezes o pessoal, por falta da fé, eles vivem querendo sinal. Lá atrás também era assim. O pessoal virava para Jesus: dá-nos um sinal que tu és o Filho de Deus. Jesus falou: não vou dar sinal nenhum na sua geração. Como é que é? Essa geração o quê? Fala um negócio lá. Por quê, pessoal? Porque Deus, ele não trabalha assim, não. Você pediu um negócio, ele fica te dando sinal. Porque para Deus não é assim. Mas você é melhor de vergonha, né? Não faz serviço para mim, não. Vou te dar um sinal, te dou o resto no final. Não é assim, não. Deus não trabalha assim. Quando você ora, Ele está trabalhando em cima daquilo que você orou. Só que no meio do caminho, o inimigo, ele vai tentar colocar um montão de dúvida no seu coração para impedir Deus de concluir o que você pediu a Ele, igual Jairo. Jesus foi com ele. Jesus já estava certo do que ia fazer lá. Jesus sabia o que estava fazendo. Pastor, mas Jesus parou para atender a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo morreu. Jesus também já sabia que a menina ia morrer. Como ele sabia? Ele era filho de Deus, né, gente? Mas por que ele não foi então antes? Porque ele também sabia que ele tinha capacidade de resolver aquilo ali. Para ele isso não era problema, morto, vivo. Para ele era a mesma coisa. Ele era a ressurreição e a vida. Você está entendendo? Não foi que ele falou para Marta e Maria: eu sou a ressurreição, é? Então, para ele, não faz chegar essa gente embora, ele tinha condições de resolver isso. Por isso que ele estava abalado, ele estava indo tranquilo com Jairo. Mas no meio do caminho, o inimigo usou umas pessoas lá para tentar abalar a fé de Jairo. Para que você está enfadando mais o mestre? A sua filha já morreu mesmo. Olha, preste atenção. Você começou a vir na igreja, estava dando tudo errado. Você começou a vir na igreja, Jesus, agora você começou a caminhar com Jesus. Você está entendendo? Lá o Jairo se levantou e começou a caminhar com Jesus. O Jairo foi até Jesus e Jesus se levantou, foi com ele, os dois passaram a caminhar juntos.
Então você veio lá de fora, veio para a igreja, você passou a caminhar com Jesus. No meio da sua caminhada, vai aparecer pessoas que o inimigo vai usar para tentar abalar a sua fé. Você está indo para a igreja por quanto tempo? Ah, já tem 1 ano, 2 anos, sei lá. E fulano ainda é um milagre, uma profecia. Esse negócio de igreja é tudo conversa. Perda de tempo, esse pastor aí, ó. Então tu está indo na igreja do Juquinha lá, ixi, tu está acreditando naquilo. Aí você vai, no meio do caminho, você vai dar ouvido às vozes negativas, você perde a sua bênção. Estão ouvindo? Estão entendendo? Hoje de manhã, eu estava falando aqui. Foi a Ângela, foi a Juliana, estava aqui de manhã, a ver do trabalho, e foi o marido da Cida. Tudo essa semana ainda que passou. Estava todo mundo desempregado. Aí veio para cá e tal, orando. Fizemos uma oração, acho que foi quarta-feira. De quarta-feira para cá, está todo mundo empregado. Juliana veio direto do trabalho para cá. A Ângela também orou, pastor, graças a Deus. O marido da Cida também, Deus abriu uma boa porta de emprego para ele. E fora pessoas que estão vindo direto ali no WhatsApp, que eu boto lá, que o pessoal, vou puxar um pouquinho a orelha do pessoal, tá? O pastor Mota, às vezes ele tem um pouquinho de razão. A pessoa vai lá ver o negócio do TikTok, mas não sei o quê, e às vezes vai abrir vídeos de pessoas que nem estão sendo usadas por Deus. Mas às vezes é um testemunho bonito, lindo, que é do nosso ministério, a pessoa não vê. Por isso que eu te falei daquela passagem, que lá na cidade onde Jesus morava, ali Jesus não podia fazer uma obra maravilhosa, porque ele não estava crendo mais. Ele já estava muito acostumado com Jesus. Jesus, filho de José, perdido, pensa, tadinho. Às vezes a pessoa acostuma com a igreja, acostuma com o ministério, já não quer nem mais ouvir mais a palavra, o testemunho. Aí vai ouvir coisa lá fora que não tem nada a ver com Deus. Cada dia é pastor Feijoada, é pastor Joaquina, pastor Getúlio, e a vida da pessoa vai enrolando, porque você saiu da palavra. Aliás, no livro de Gálatas, está escrito aí o perigo que é quando você recebe um evangelho diferente desse livro. Nem mais você vai ver. O apóstolo Paulo falou assim: eu estou admirado de vocês terem saído tão depressa do evangelho de Cristo para outro evangelho que não tem nada a ver. Ele falou: se alguém trouxer um outro evangelho diferente desse aqui, é anátema, é maldição que você está levando para a sua casa. Tem um montão de gente que você, às vezes acontece isso. Eu sou a pastora de vocês, sou. Às vezes tem pessoas que dentro da sua casa, tem pessoas precisando ser libertas, ser curadas, que talvez se você botasse, não é porque eu sou Jesus, não, mas eu sou usada por Deus. Talvez se você botasse uma live minha, a pessoa se convertia. Mas a pessoa não bota no seu pastor, bota no Joaquim, da revelação, não sei o quê. Todo mundo está precisando de libertação para na casa dos outros. Você está entendendo? Aí, meu filho, só Jesus na causa. Você não acredita no que Deus te deu. Se você não acredita no que Deus te deu, como é que Deus vai te ajudar? Lá naquela cidade onde Jesus estava, onde Jesus pôde fazer obras maravilhosas, ali não acreditavam no que Jesus enviou para eles, no que Deus enviou para eles. Porque quando Deus enviou a salvação através de Jesus Cristo, enviou a cura através de Jesus Cristo, enviou as boas novas através de Jesus Cristo, eles não acreditaram em nada disso, porque tudo isso estava em Jesus e eles não acreditavam em Jesus e ele. A solução
solução da vida deles estava ali. Mas eles não acreditavam. Estão entendendo? Sim ou não? E às vezes acontece isso. Outro dia meu pastor estava falando isso. Estava falando, gente, a gente só vai lá aqui perdoando, ciclando, deltrando, mas não escuta um testemunho. De repente, se tu botasse esse testemunho dentro da sua casa lá, um caroço sumido, tamanho de uma laranja, alguém que estivesse passando mal na sua casa, ia acreditar, ia ser liberto. Mas você está botando outra coisa que não tem nada a ver. Dividir de TikTok, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com palavra. Prefere botar porque tem pessoas, porque não sei o quê. Se te ferir, não procura mais. Não vai ficar assim, fazer o quê? Isso não liberta, pessoal. O que liberta? Jesus diz: conhecereis a verdade. A verdade me libertará. Você está entendendo? O inimigo que faz isso para a pessoa não botar um vídeo e se converter. E eu fazia isso. O quê? Natasha, tu lembra quando teu pai estava vivo? Que eu colocava, não é só quando teu pai estava vivo, não. Eu faço isso até hoje. Às vezes tem uma oportunidade, hoje eu escutei no celular que o pai está vendo um negócio lá na televisão. Mas eu sempre tive o costume de colocar live, de colocar na rádio do pastor Mota lá dentro de casa. Mesmo quando a minha família não ia para a igreja, eu botava, todo dia eu botava a rádio. Porque, não, era toda segunda-feira, né? Era a rádio Celebrai na época, né? Mas era no rádio mesmo. Eu já ligava, botava um copo com água. Eles nem iam para a igreja ainda não. E botava bem alto, pastor Mota, para todo mundo ouvir. Aí meu marido era almoçando, o pessoal almoçando, ouvia. E às vezes eu e meu esposo ia jantar, eu pegava a live do celular, botava assim em frente. E a gente ia jantando e assistindo. Meu marido não vinha para a igreja, mas ele ficava. Algumas coisinhas dele estavam ouvindo. Aí ele foi se convertendo, porque isso é uma sementinha que vai caindo. Eu fui levando a sementinha para dentro da minha casa. Daqui a pouco eles começaram a ouvir, vamos lá. E cada um começou a ouvir um pouquinho lá, pastor Mota. Mas a pessoa não bota, é uma coisa do inimigo. A pessoa não deixa você colocar uma palavra na sua casa. Essa oração de meia-noite que eu estou fazendo, não tem? Tem muitas pessoas sendo abençoadas. Você está pensando que é todo mundo que escuta essa oração? Eu não estou julgando o pessoal, não, mas tem gente que bota a mãozinha lá, vem, você nem ouviu. É sério, irmão, você bota a mãozinha lá, vem, você nem ouviu a oração. Sabe nem o que eu falo? Se perguntar quem que eu falei lá, não sabe nem o que está falando. Eu concordo, não sabe nem o que falou. Ou vai pulando assim, para poder chegar ali, está muito comprida a oração da pastora, vai pulando, lá no final, amém, né? Gente, não é assim não, tem que orar. É sério, tem que orar, gente. Tem gente que entra lá só para concordar e vai embora. Não orou, sabe nem o que está falando. Quer ver como é que eu sei que acontece isso? Como que a maioria das pessoas não viu os testemunhos? Eu dei um testemunho um dia desse, tá? A irmã Daniela botou testemunho, a irmã Fátima botou testemunho. O pessoal está tudo botando testemunho. Como é que ninguém ouviu os testemunhos? O que significa isso? Mas que não estão ouvindo. Você está entendendo? É sério, irmão. Preguiça de orar é um problema, irmão. Preguiça de orar, preguiça de ouvir a palavra, a gente não pode ser assim. Como é que você vai salvar a sua família se você não ora? Nem que você não vai se salvar se você não busca Deus. Tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, a oração, a palavra. Essa mulher que foi curada lá, essa mulher, elas são lá no morte, mas elas prestam atenção direitinho. Porque ela manda mensagem para a pastora, eu ouvi a oração todinha, botei um copo com água aqui, bebi. Você está entendendo? Você tem que parar ali, orar, concordar, depois pegar aquela águazinha, distribui na sua
dá para todo mundo, faz um café, dá para todo mundo, irmão, reage. Se você não quiser dar, o inimigo não sai da casa de vocês. Ninguém liberta, você tem que usar o poder de Deus. Eu lá em casa tenho um vidrinho de óleo ungido daqui, não é? Eu pego todo mundo lá, o meu pai, a minha menina, o Joel, e a gente ora, né? A gente dá a mão lá, vamos sentar aqui. Vai eu, meu pai, as meninas, tudo escadinho assim, todo mundo dá a mão, todo mundo ora. Aí a pessoa não faz nada. Quer dizer, o mal fica à vontade na vida da pessoa. A pessoa não ora, não procura uma palavra. Vai na igreja só de vez em quando. Não pode ser assim. Tem que buscar a Deus a sério. Glória a Deus. Tem que ter compromisso com Jesus. Que aí as coisas funcionam. Amém? Então ele está falando aqui, ó. Ora, sem fé é impossível agradar. É duas coisas. Às vezes a pessoa não ora, ou às vezes a pessoa vem para a igreja, ou o pastor está lá pregando, está fazendo a oração, né? Senhor, porque pelas feridas de Jesus já não vamos sarar e tal, amém, aleluia. Aí termina de orar, então todo irmãozinho sai dali, porque minha hérnia. Quer dizer, a pessoa não está crendo no que ela orou. Estava cheio de dor de fazer a oração. Depois que fez a oração, se continuar essa dor, quer dizer, ela não está crendo no que ela está fazendo. Você não entende? Você tem que crer no que você está fazendo. Senão não adianta. Fica de eu orar e não crer. Eu, quando repreendo o mal, uma doença, um espírito de enfermidade que me ataca, eu até esqueço depois daquilo. Eu não fico procurando ele. Deixa eu ver se saiu. Não. Eu repreendo, até esqueço. Some. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Ora, sem fé é impossível agradar. Você tem que ter fé para agradar a Deus. Você tem que crer. Tem que concordar com o que Jesus fala. Pastor, eu vou crer em quê? No que a palavra está dizendo, pessoal. Oi? O que é isso? Eu estou tentando ver o que está acontecendo no teu celular. Eu vi uma luzinha daqui. Quero ver o celular assim, dá assim para mim. Eu estou tentando chegar. O que é uma lua ali? Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 6. Então a gente precisa crer. Não pode duvidar do que Jesus fala para a gente ser abençoado. Não é isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Para me agradar a Deus, eu tenho que crer. Crer em quê? Na palavra dele. Como que eu creio em Deus, pessoal? No que ele fala. Se Jesus diz que pelas feridas dele nós já fomos sarados, porque nós já fomos sarados. Se Jesus diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu tenho que crer que Ele vai suprir a minha necessidade. Mas quando eu creio, eu também obedeço. Eu tenho que obedecer. Eu não posso deixar de obedecer o que Deus está falando. Eu tenho que vigiar. Você está entendendo? Que o inimigo ele tenta vir de todos os lados para tentar afastar você de Jesus. É através de uma amizade. É através de um relacionamento errado. Tem gente que não aguenta ficar sozinho. E aí começa a fazer coisa que está desagradando a Deus. Não, mas eu não vou nem falar. E outra coisa, tudo que é coisa do inimigo, a pessoa ela não quer falar. Ela esconde, sabia? Porque ela sabe que é coisa do inimigo. Ela já sabe que não é de Deus. Eu não vou nem falar para o pastor. Não vou nem falar para a pastora, senão ele vai achar que está errado. Mas nada, conheço de tudo. E aquele ali me ama mesmo. Aquela lá me ama mesmo. Mas não vou nem comentar nada. Se
Senão o pastor vai achar assim, mas se o pastor e uma pastora vai achar que está errado, porque está errado mesmo, irmão. Porque uma mulher de Deus e um homem de Deus só aprova o que é de Deus. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Hã? Então, o que o inimigo faz? A pessoa esconder, fazendo parte do pano. Sabe quando que o pastor e a pastora vai saber? Quando a pessoa estiver no chão. Isso é, se estiver vivo. Tomara que não aconteça com a Sansão. Essa pessoa dando caixão, está amarrado no nome de Jesus. Mas se sobreviver, o pastor e a pastora só vai saber quando estiver no fundo do poço. Que aí vai ter uma hora que vai vir a conta do pecado, vai dar ruim, a pessoa não vai aguentar o tronco, aí sim ela vai lá pedir ajuda do pastor e pastor. Eu recebo oração assim, que pessoas estavam fazendo processo que eu nem sabia. Depois, quando deu ruim, pastor, pelo amor de Deus, eu fiz uma bobeira. Estava fazendo tudo escondido. Quer dizer, o inimigo que faz a pessoa fazer isso. Irmão, preste bem atenção. Se tiver uma coisa que está errada na palavra hoje, se passar milhões de anos, vai continuar errado. Você está querendo que muda? Não, eu acho que era errado só no passado. Irmão, não existe isso. A palavra de Deus está escrito o seguinte: eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sabe como é que é o pecado? É assim, quando você era criancinha. Quem já se queimou quando era criança? Brincando no fogo, sem querer assim se queimou. Levanta a mão. Só isso que se queimou? Não se queimou não, gente. Nunca caiu aquela porrinha de plástico na tua mão? Nunca brincou não com aquela porrinha de plástico? Eu me queimei várias vezes. Oi? Sua mãe? Sua irmã? Sua mãe? Misericórdia. O seu carro está mais sério. Tacou fogo na carne. Sim. Então, vocês já se queimaram quando era criança. Vocês se lembram que doeu? Se lembra, né? Agora, olha os anos que se passaram de lá até hoje. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se você se queimar hoje, botar a mão no fogo, brincar no fogo hoje, você acha que vai queimar igual antigamente? Sim ou não? Ou não queima mais? O fogo parou de queimar? Vai queimar? Assim é o pecado. O que ele fazia mal lá atrás, ele continua fazendo. Se você enfiar a mão no fogo 10 vezes você vai se queimar. A única diferença é que o pecado é um pouquinho pior, porque cada vez que você insiste no erro, você vai piorando a sua situação, porque você vai mostrando para Deus, porque você vai abusando da graça dele, da misericórdia, como fez Sansão. Sansão, ele teve várias oportunidades para mudar de vida, mas ele não aceitava a mudança. Não devemos fazer isso. Lembra que está escrito no livro de João? O que Jesus falou no livro de João sobre eu sou a videira e vós as varas? Toda aquela que não dá fruto, o que ele faz? Corta e é lançada onde? No fogo pequeno. E limpa aquelas que dão fruto. Aqueles que são ensináveis, aceitam um ensinamento, uma mudança, esses vão continuar sendo limpos. Agora, aqueles que ficam insistindo muito no erro, por nada, irmão, aí já era. E isso é uma parábola de uma outra figueira que aconteceu isso. Eu vou mostrar a vocês aqui. Então, a insistência no erro não é legal. Você tem que pedir força a Deus e abandonar o que está errado. Você está entendendo? Você está com Jesus para ser abençoado, para ter uma nova vida. Por isso que a Bíblia diz assim: os que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, mas o que se passaram? Tudo que você fazia de errado, acabou, você não tem que fazer mais.
claramente a mentira no pecado, gente. A própria Bíblia fala sobre isso. Você está entendendo? A Bíblia diz o seguinte: falai, pois, a verdade uns para com os outros, porque vocês são membros do corpo de Cristo. Tu já viu Jesus mentir? Na época de Jesus ele mentia. Você vai ver ele falando assim: verdade, verdade vos digo, não é isso? Então Jesus ensina a gente a falar a verdade. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Nada de mentira. Se você não quiser falar, então fica quieto, mas não mente. Se você fizer isso, você não está cometendo erro. E esse erro é isso que faz mal, não é Deus não. Deus não faz mal a ninguém. Hoje eu estava dando um exemplo de Judas. O Judas, quem fez mal com Judas? Quem destruiu Judas? Foi Jesus, Jesus. Fala a verdade, foi Jesus? Jesus ainda falou para ele: que vens a mim, amigo? O que destruiu Judas foi uma concupiscência da carne dele. Foi o pecado dele. Ele tinha uma concupiscência por dinheiro, um amor ao dinheiro. E ele ia ali e pegava o dinheirinho dos dízimos, porque ele era tesoureiro. Depois ele pegou e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas o Judas, ele andou com Jesus 3 anos, gente. Com certeza, ele já tinha ouvido falar: os roubadores não herdarão o reino do céu. Por que ele continuou roubando? Ele teve 3 anos para se consertar. Ouvindo, mas ele não quis se consertar. Então não foi Jesus que destruiu ele, mas aquele pecado dele acabou com ele. Levou ele à morte. O Sansão, a mesma coisa, Deus deu várias chances a ele. Ele estava com uma paixão com a Dalila, que aquilo estava fora da palavra de Deus. Pastor, me explica por quê? Porque, irmão, presta bem atenção. Quando nós se convertemos, aceitamos a Jesus, é errado você ter qualquer tipo de relação íntima com uma pessoa fora do casamento. Deixa eu entender isso. Isso é um pecado, isso se chama fornicação. E a Bíblia diz que as pessoas que cometem esse pecado, eles perdem a salvação. Se você se converteu, você aceitou Jesus, o seu corpo é templo de Deus, onde Deus habita. Você só deve ter uma intimidade se for o seu marido ou a sua esposa. Agora, por exemplo, eu estou sozinha, eu saio com o Getúlio, vou dormir lá na casa dele, eu estou pecando. Porque ele não é meu marido. E o Sansão, ele fazia isso. Ele conhecia uma mulher lá, vira e mexe, estava ele com a mulher. Vira e mexe, estava ele com a mulher. E Deus deu várias chances para ele se livrar daquele relacionamento. Não tinha nada a ver com Deus. Ele insistiu, acabou morrendo. Porque ele insistiu no erro. Mas antes de Sansão morrer, Deus deu várias chances para ele. Antes do Judas morrer, Deus deu várias chances para ele. Deus dá chance, ele não é injusto. Para você dizer: poxa, não tive nem uma chance, eu tive uma chance só. Não, ele deu várias chances. Mas a pessoa insistiu no erro. Pastora, por que Sansão morreu e por que o Judas morreu? Porque eles não quiseram abandonar aquele pecado. Qual é o salário do pecado? Oi? A morte. A Bíblia diz isso. Sim, entendeu? Não estou falando morte física, não. Porque todos nós, um dia, nós vamos sair desse corpo. Nós somos de natureza tríplice. Nós somos um espírito que moramos no corpo. E nós possuímos uma alma. Quando fala assim, ó, o Bernardino morreu.
ele está vivo. O espírito saiu daquele corpo. Está entendendo direitinho? O espírito saiu do corpo. O Bernardinho está vivo. O que morreu foi o corpo. Quando fala de salário do pecado e a morte, é para onde que vai o espírito da pessoa. Porque morrer aqui na terra, pessoal, não é um problema. Se bem que a gente quer viver bastante tempo, mas aqui todo mundo vai morrer. Já viu alguém viver para sempre aqui na terra? Hã? Ninguém vive para sempre. Todos nós um dia vamos morrer. Mas quando a pessoa morre, a pessoa tem que estar fora do perigo. A pessoa não pode morrer em pecado. Porque se a pessoa morrer em pecado, para onde vai o espírito dessa pessoa? Se essa pessoa morreu em paz, perdoou todo mundo, essa pessoa não está em pecado, se o espírito sair do corpo, ela vai para o céu. Pastora, mas se não tiver, se você tiver em pecado, irmão, é complicado. A gente tem a história aqui do Lázaro e do rico. O Lázaro, o anjo veio buscar, e o rico foi para o Hades, porque ele estava em pecado. Então o problema não é você morrer, não. Isso aí todo mundo vai morrer. O problema é que você tem que estar preparado, você tem que estar fazendo as coisas direitinho. Seu coração tem que estar limpinho. Você está entendendo? Sim ou não? Seu coração tem que estar limpinho. Você não pode estar com ódio de ninguém. Porque o próprio Jesus falou assim: conserta-te com o teu adversário enquanto você está no caminho com ele. O que é isso, pastor? Perdoa quem você tiver que perdoar, limpa seu coração enquanto você está aqui na terra. Tudo tem que ser enquanto nós estamos aqui. Depois que a gente partir, já era. Tudo que tem que ser consertado, tem que ser consertado agora. Se você tem que perdoar, perdoa quem tem que perdoar. Se você tem que consertar uma coisa que você fez errado na sua vida, conserta agora com Deus. Pede perdão a Deus. Pastor, eu sinto que eu tenho umas coisas na minha vida que eu errei depois do meu batismo. O que eu faço? É uma oração. Uma oração. Pai, eu venho ao Senhor em nome de Jesus. Eu estou confessando para o Senhor. Não precisa ninguém saber, não. É você e Deus. Eu estou confessando para o Senhor meus pecados. Eu fiz isso, mas eu preciso do seu perdão, porque eu quero andar bem com o Senhor. E Ele vai te perdoar, gente. E daí para lá, você procura não se comunicar mais. Vigia. Entendeu? Vem a proposta para você fazer um negócio errado, você não aceita. Está entendendo? Sim ou não? Porque o bichinho é de tudo quanto é jeito. Usa lá o Getúlio lá, você sabe que você é a mulher mais linda que eu já vi na face da terra. Mentira. Não que você seja feia, mas não existe mais mulher bonita, só você. Você está caindo no laço. Depois que você estiver enlaçado, todo cheio de problema, o negócio some, desaparece e você fica aí. Eu estou lutando em oração por uma mulher que ela se enfiou numa paixão, o inimigo está destruindo a vida dela e a família dela, pegou logo os filhos. E se você cair naquela armadilha, o inimigo vai logo pegar a sua família. Os filhos dela estão sofrendo pra caramba. Porque eu falei para ela, olha, quando ela começou, eu falei para ela, cuidado, irmã, isso é um pecado que você está fazendo. Esse homem não é seu marido. Entrou no ouvido e saiu do outro. Só Deus sabe quanto que ela sofre. E outra coisa, ela virou um saco de pancada. Um dia é a perna machucada, outro dia o braço, outro dia o olho roxo, só anda arrebentada. E a família, tadinha. Os filhos entrou para os vícios. Olha, vou te falar, não. A filha dela vai estar fazendo tratamento psiquiátrico, tentou se cortar toda. Mas por que isso? Porque ela deu nos
bem. Enquanto a gente está vivo, tem que consertar. Procurar amar mais as pessoas, tratar as pessoas com carinho. Aproveitar os seus dias, né? Para fazer o bem, para aproveitar a companhia de quem está do seu lado. Às vezes a gente fica tão focado no problema, que você não aproveita a companhia de quem está com você. Eu sinto muito assim, uma coisa que quando meu esposo faleceu, tem uma coisa que eu me arrependi muito. A única coisa que eu me arrependi quando ele faleceu é que a gente sempre ficava deixando algumas coisas para depois. Era uma correria dele, uma correria minha, uma correria dele. Aí eu fiquei pensando, poxa, a gente podia ter aproveitado mais a companhia um do outro. Brincado mais, rindo mais. Você está entendendo? Então, o que você tiver que fazer, faça agora. Agora eu vou dar um conselho a vocês, irmão. Experiência minha com Deus. Eu não estou falando que é 99% de certeza, não. Eu estou falando isso para você com 100% de certeza. Foge de tudo que é pecado. O pecado faz mal. Deus não quer que você se sofra. Mas você tem que fugir do pecado. Não, isso aqui é de Deus, eu vou fazer. Isso não é de Deus, eu não vou fazer. Não quero saber disso. Eu vou ficar com o que Jesus falou. Estão entendendo? Sim ou não? Cuidado com a sua carne. A carne é terrível. Mas se eu for sair só hoje com o Joaquim, não tem problema não. Ninguém pode ficar sozinho toda a vida. Eu estou novo, eu estou nova. De vez em quando só, não tem problema não, irmão. Me. O Sansão também pensava assim, cadê o Sansão? Judas também pensava assim, cadê Judas? Como eu falei para você, todo mundo vai morrer, mas o ruim é que ele morrer no pecado. O problema não é morrer. Como que você vai morrer? Você tem que, no dia que você for embora, você tem que ir bem com Deus. Igual Lázaro, o anjo do Senhor veio buscar. O meu marido, quando ele faleceu, eu tenho certeza absoluta que o meu marido ele está no céu. O anjo do Senhor veio buscar meu esposo. Mas por quê? Porque quando ele faleceu, ele estava bem com Deus. Obedecia a Deus direitinho, estava tudo dentro da palavra certinho. Se ele não tivesse, gente, onde ele estaria agora? Porque ele foi embora, ele estava com 46 anos. Está novo. Entendeu, pessoal? Aí ele está dizendo aqui, olha, sem fé é impossível, né, agradar-me. Aí preste atenção nesse detalhe aqui, porque é necessário, é uma necessidade que aquele que se aproxima de Deus, você se aproximou de Deus, sim ou não? Por exemplo, vocês estão aqui essa noite, o que vocês vieram fazer aqui? Pastor, eu vim buscar a Deus, ou que eu ouvi a palavra. Então você se aproximou de Deus, sim ou não? É necessário que vocês creiam que Ele existe. Não adianta eu dar, eu ouço falar de Deus, eu canto o louvor de Deus, eu falo toda coisa de Deus, mas eu não creio que Ele pode mudar a minha história. Eu não creio que Deus está falando é verdade. Eu não creio que Jesus Cristo já levou minha doença. Não, eu tenho que crer nele.
coisa supérflua, não, é uma necessidade. É necessário que a gente creia. Primeiro passo, que ele existe, não é isso? Vocês estão entendendo direitinho? Sim ou não? Levanta a mão se quem está entendendo direitinho. Graças a Deus eu vou estar prestando bem atenção hoje. Né? Olha, é porque eu fico prestando tudo daqui, só como eu falei dos outros. Só um minutinho, já vamos voltar já, tá? Só um minuto, pessoal. Quebrou o cajado. Então, pessoal, vamos voltar lá, ó, preste atenção. É necessário que ele creia, não é isso? Que Deus existe e mais o que, pessoal? É necessário que ele creia que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é galardoar, pessoal? Galardoar é recompensar. Você precisa crer que Deus existe e que Deus ele te recompensa. É necessário você crer que quando você se aproxima de Deus, ele existe e ele pode te ajudar. Porque tem pessoas que se aproximam de Deus, mas ela não tem certeza que vai ser atendido, sabia? Tem pessoas que se aproximam de Deus, mas elas não têm certeza que Deus ouviu elas, que Deus quer ajudar ela. Não pode ser assim, você tem que ter certeza do que você está falando, que Deus que Ele quer te atender. Vamos ver isso lá no livro, acho que é de Lucas. Vamos lá, acho que é Lucas. Se não me falha a memória, é Lucas 8. Lucas 8. Lá no livro de Lucas 8, acharam aí? Lucas 8, não acha? Lá no livro de Lucas 8. Não. Peraí, pessoal, acho que não é 8. Acho que é Marcos. Gente, preste atenção aqui, que é para você ser abençoado. Tem pessoas que se aproximam de Deus, mas não tem certeza que Deus quer abençoar. Você tem que ter certeza. Pois a fé é justamente a certeza de que você vai ser atendido. Você está entendendo? Tem gente que ora a Deus, mas não tem certeza que Deus quer fazer aquilo. Você já leu o livro de Nome de Jesus? Lê lá que você vai ver que ele está falando sobre isso. Quando você ora a Deus, você tem que ter certeza que Ele quer te abençoar. Marcos, capítulo 1.
Versículo 40. Acharei Marcos 1:40. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Marcos 1. Não, é Marcos 1, capítulo. Marcos 1, versículo 40. Acharam? Então vamos lá. Ele está dizendo assim, ó, a cura de um leproso. Esse homem, ele estava com uma doença, ele estava com uma lepra. E naquela época, a lepra não tinha cura. Hoje ela tem tratamento, naquela época não tinha cura. É uma doença terrível. A lepra, ela é uma doença que ela desfaz a carne da pessoa. Cabeça, qualquer lugar, vai desfazendo a pele, a carne da pessoa. E fica soltando aquela depressão, aquela secreção fedorenta. Era terrível. E esse homem, ele tinha uma lepra terrível. E ele queria ser curado. E ele resolveu procurar Jesus. Só que ele não tinha certeza que Jesus queria curar ele. Às vezes tem pessoa que é assim. Sei lá, vai ver que ele tinha feito algumas coisas lá no passado, que ele achava que Jesus não ia curar ele, porque ele tacou pedra no vizinho quando era criança. Ele não esquece isso. Jesus não está preocupado com o que você fez. Ele quer que você creia. Sim ou não? E esse homem não tinha certeza que Jesus queria curar ele. Aí ele chegou perto de Jesus e olha o que ele disse, ó. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, que é pedindo, né? E pondo-se de joelho diante dele, dizia, olha o que ele dizia, ó. Se queres, bem pode limpar-me. Ele não pediu, Jesus, o senhor pode me limpar? Não. Ele falou para Jesus, se queres, quer dizer, eu não sei se o senhor quer me limpar. Entendeu? Ele estava com aquela dúvida, se Jesus queria ou não limpar ele. Mas, gente, claro que era da vontade de Jesus limpar ele. Porque é fácil a gente entender isso. Jesus, ele disse que ele não veio para fazer a vontade dele, sim do Pai que enviou ele, sim ou não? E a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. E Jesus ele andava curando todos. Se ele andava curando a todos, é da vontade de Deus que todos tenham saúde. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Por que Jesus ia querer curar todo mundo, menos esse leproso? Me explica. Eu queria que você abrisse seu coração. Se você não abrir seu coração, você não vai entender o que eu estou explicando. O problema estava em quem? Em Jesus ou no leproso? Não estou falando da doença, não. Estou falando do problema. Estava em quem? O empecilho dele ser curado estava em quem? Estava em Jesus ou estava no leproso? Porque ele não tinha certeza que Jesus queria curar ele. E a fé é uma convicção. A fé é uma certeza. E ele não tinha essa certeza. Às vezes você não tem certeza que Jesus quer curar você. Às vezes você não tem certeza que Jesus quer salvar o seu casamento. Às vezes a pessoa não tem certeza que Jesus quer salvar a família dela. Às vezes você não tem certeza que Jesus quer mudar o coração daquele filho, daquela filha. Você está entendendo? Você tem que ter certeza disso. Você tem que tirar a dúvida. Às vezes você não tem certeza que Deus pode mudar você, a sua vida, a sua história, que pode prosperar você. Entendeu? Esse homem, ele não estava muito certo, não. Vou lá me perguntar.
que eu não sei se o Senhor quer. Essa dúvida dele é que estava errado. O que Jesus falou na Bíblia, lá no livro de Marcos, pessoal? No livro de Mateus. Acho que é Mateus 6. Todo aquele que pede, recebe. Se tudo que você pediu, Pai, você vai receber, então por que você está com dúvida se você vai receber? Você tem que tirar essa dúvida do seu coração. É da vontade de Deus que você prospere. É da vontade de Deus que você e sua família seja salvo. É da vontade de Deus que você tenha saúde. Aquele sonho que você quer tanto realizar também é da vontade de Deus. Tem uns que ainda não aconteceu, porque você não entende, você fica ansioso, você não entende o que está acontecendo, mas depois você vai ver que Deus tinha tudo sob o controle dele, que tudo tem o seu tempo, sua hora certa. Deus não falha, Ele não chega atrasado, nem se adianta. Ele chega na hora certa. O que Deus quer? Que você confie nele, creia. Vocês estão entendendo? Senhor, vocês tenham certeza do que você está pedindo a Deus. Esse aqui ele orou, mas ele não estava muito certo do que ele estava pedindo, não. Ele rogava a Jesus e disse: se quiseres. Jesus olhou para a cara dele, sabe o que Jesus disse? A mesma coisa que ele vai falar para você, olha só. E aproximando-se dele o leproso, que rogava-lhe, rogando-lhe, pondo-lhe de joelho diante dele, e lhe dizia: se queres, bem pode limpar. Olha o que Jesus respondeu para ele, pessoal. E Jesus, movido de grande compaixão, que aí você pensa: eu vou pedir a Jesus, mas não sei se ele vai querer nem olhar para a minha cara, porque eu sou tão pecador, tanto para ele, não, mas nenhum de nós merecemos nada de Jesus. Põe isso na tua cabeça, nós somos salvos, libertos, curados pela graça. É um favor que a gente não merece, mas ele faz porque nos ama. Jesus ficou movido de íntima compaixão dele. Sabe por que Jesus ficou movido de íntima compaixão dele? Levanta a mão, me explica aí. Vamos olhar uma enquete aqui, pessoal. Levanta a mão aí, você tem a resposta. Por que você acha que Jesus ficou movido de grande compaixão desse homem? Natasha não vale, porque a Natasha é estudiosa da Bíblia, então eu não vou nem deixar ela contar, que seria até injusto. Levanta a mão assim e diz: quem acha que por que Jesus teve aquela íntima compaixão daquele homem? Oi? Por quê? Podia ser um bom motivo, ainda não é ele. Não disse ele. Íntima compaixão também é se colocar no lugar da pessoa. Mas ele passou perto, mas ainda não foi a resposta mais correta. E você, Maria, o que você acha que Jesus teve compaixão desse homem? Oi? Também, porque ele não estava querendo muito, não, porque ele não estava muito certo que Jesus ia fazer o milagre. E você, Anderson? Gente, ninguém pegou o negócio aqui junto comigo, não? Oi? Por que Jesus teve compaixão daquele leproso, gente? Também, mas não é isso. Por que, Natasha? Deixa a Natasha pensar. Mas pelo menos se ela não tomar, ela vai. Por que, Natasha? Eu acredito que por ver ele naquele sofrimento e por ele, assim, não quer. Isso. Jesus não teve compaixão dele porque ele estava leproso, porque Jesus já ia resolver o problema da lepra. Jesus teve compaixão, o jeito dele pensar, Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O pensamento dele estava errado.
Jesus olhou assim, viu, tadinho, ele acha que eu não quero curar ele. Foi por isso que Jesus teve essa compaixão. Sabe por quê? Porque se ele pudesse crer, ele já estaria curado há muito tempo. Você está entendendo? Se ele tivesse certeza, ele já teria sido curado há muito tempo. Jesus teve íntima compaixão do pensamentozinho errado dele, que ele estava em dúvida se Jesus queria curar ou não. Jesus olhou assim, tadinho, já era para ter sido livre disso. Está carregando essa lepra até hoje, porque ele pensava que eu queria curar ele. Ele pensava errado. Não era pela lepra, a lepra tu ia restaurar mesmo. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó. Jesus estava com dó dele pela falta de informação dele. Se ele tivesse sido bem informado, ele ia ver que, claro, que Jesus queria. Não teria sido curado. E tem gente, muita gente por aí sofrendo, que Jesus olha, tadinho. Jesus tem íntima compaixão daquela pessoa, porque ela não está crendo, ela não está entendendo que já era, que ela já está até livre daquilo ali. Quer ver? Lá em casa, a Natasha, nunca mais esqueço disso, a Natasha tinha um gato. Lembra dos vídeos? Você lembra dos vídeos de gato que a Natasha tinha? Uma vez eu prendi aquele gato, porque ele foi para a rua, atrás das gatas da Lila por aí. Ele ia para a rua atrás das gatas, e aí o gato, eu acho que ele apanhou muito na rua, e machucou o pescoço dele. Aí eu falei, poxa, eu vou ter que botar ele na coleirinha alguns dias, para ele não ir para a rua e tratar esse ferimento. Aí eu botei ele na coleirinha, fui botando um remédio, medinha ele e tal. Aí depois aquilo secou, ficou com um pãozinho. Escuta só essa, hein? Aí, depois que eu vi que estava tudo sequinho, que ele estava bem, falei, bom, agora eu vou soltar ele, porque eu vou ficar criando bichinho em caça privado, né? E eu tinha prendido ele com a correntinha do cachorro, que é uma de paninho, não é? De paninho molinho. Foi um paninho molinho. Então, essa correntinha lá do cachorro não é que pega aqui, ela pega aqui assim, ó, já viu? É um troço que puxa aqui, ela pega assim na barriguinha. Eu soltei ele. Aí eu soltei ele para ele ir embora. Aí eu só tirei aquele negócio dele. E aí eu soltei e fiquei olhando ele. Aí ele abaixou aqui assim. Aí ele assim, devagarinho se arrastando. Eu ri todinho. Na mentezinha dele, porque eu soltei o negócio dele, estava solto. Só que ficou um pedaço da tirinha aqui nas costas dele, mas ele já estava solto. E ele foi arrastando aquilo ali. Aí arrastando, deitou lá. Mas eu custei a perceber que ele deitou ali, nem que ele queria sair dali, que na mente dele ele estava preso. Você está entendendo? Cada negócio estava encostando nas costas dele. Aí eu comecei a rir, eu fiquei pensando que ele está preso. Aí eu chamei ele, vem. Aí ele levantou, devagarinho assim, abaixado assim, tipo assim, eu estou preso, como ele já estava solto o tempo. Assim, às vezes, é Deus está vendo que já libertou aquela pessoa, já deu saúde àquela pessoa, mas a pessoa não entende. Então, na mentalidade dela, ela ainda está presa. Ela já está solta. Jesus já fez isso. Quer ver um exemplo muito claro disso? A doença. Jesus disse no livro de Isaías 53, versículo 4, que verdadeiramente ele já tomou sobre si e levou. Levou. Ele não vai tomar, ele tomou e levou as nossas enfermidades. Está
Já a enfermidade não é uma promessa, é um caso consumado, que já foi feito. Verdadeiramente, não é uma coisa mentira, é verdade. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus já fez isso. Ele já pagou esse preço, mas tem um montão de gente doente, carregando o sofrimento que Jesus já pagou, que Jesus já levou. Pastora, mas por quê? Por causa da mentalidade dela, na mente dela. O preço pela libertação já foi feito, mas na mente dela ela continua presa. Você está entendendo? Não adianta eu soltar, vai lá, vai. Vamos supor, você soltou, abriu a gaiola para o passarinho embora, mas o passarinho cismou, está preso. Ninguém bota na cabeça dele que ele está solto, que pode sair dali a hora que ele quiser. Ele cismou que está preso ali, você está entendendo? Tenta espantar ele, vai lá para o cantinho, que ele já está tão acostumado ali com a prisão, que ele acha que... Mas ele está solto. É igual o gato, já tinha soltado ele o tempão, ele estava ali sofrendo, ali à toa. A sofrência dele, ele crente que estava preso. Mas ele já estava livre. Então Jesus, ele teve íntima compaixão desse homem por causa disso. Porque Jesus olhou, tadinho, se ele soubesse que isso nem é dele, ele nem precisava estar sofrendo isso aí. Deus tem íntima compaixão das pessoas que não têm o evangelho, sabia? Porque o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Já pensou você ser destruído porque faltou conhecimento? Deus olha lá de cima, meu Deus, não precisava ser destruído. Entendeu? Deus olhou, teve íntima compaixão, porque esse homem nem precisava estar respeitado. Ele podia ter sido curado há muito tempo, se ele tivesse entendido antes. Aí ele disse, e pondo-lhes diante dele, lhe dizia, se queres, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Olha o que Jesus falou para ele, claro que eu quero. Eu quero que você seja curado, eu quero que você seja abençoado. Jesus sempre quis que ele fosse curado, ele que não sabia, ele que pensava errado. Entendeu? Ele pensava que Jesus não queria, mas Jesus queria. Por isso que eu estou falando, aí você está pensando que Deus não quer abençoar você, que Deus não quer te dar a tua bênção, que Deus não quer salvar a tua família, que Deus não quer te prosperar, que Deus não quer te curar, você está pensando errado. Esse homem, de vez de chegar lá e pedir a Jesus, né, se ele tivesse certeza, ele tinha falado diferente. Jesus, eu vim aqui, eu peço o Senhor me restaurar a lepra. Não. Ele falou, se o Senhor quiser. Já teve 2 cegos que não foi assim, não. Jesus perguntou assim, o que vocês querem que eu te faça? Senhor, nós queremos ver. Já foi direto e viu. E Jesus falou, quero. Não, Jesus falou, veja. E eles saíram dali mesmo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Às vezes quem complica as coisas somos nós que botamos em empecilho. Por isso que ele disse que quem se aproxima de Deus é necessário que creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Sim ou não? Nós não podemos botar uma pedra de dúvida no meio do caminho. Se orou a Deus, orou, você tem que ficar crendo. Não deixa nada botar na tua cabeça que o seu caso não tem jeito,
ali no mundo, mas como não muda, gente? A gente está lidando com Deus. Tem alguma coisa impossível para Deus? Me explica isso. Não existe nada impossível para Deus. Só que a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Igual esse rapaz, esse homem aqui. Parar de pensar errado. Não dá, eu não quero, para mim é tudo difícil, minha vida não tem jeito, só eu que sofro assim. Você tem que parar com isso. Meu filho nunca vai mudar, minha filha não tem mais jeito, mas quem está falando isso para você? Ninguém gosta de mim. Tem gente que acha que ninguém gosta da pessoa, sabia? Ninguém gosta de mim. Todo mundo me odeia. Parece até aquela passagem, todo mundo odeia Cristo. Você pensa que todo mundo te odeia, mas quem está falando isso para você? Que todo mundo te odeia? Então ele está dizendo aqui, quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu. E advertindo severamente, despediu, sumiu, desapareceu a lepra. Ele já podia ter sido livre daquela lepra há muito tempo se ele tivesse querido. E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para me servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava em lugares desertos. E de todas as partes iam pessoas ter com ele, buscar a libertação. Quem lembra aqui na igreja, eu tinha comentado sobre a irmã Sandra. É Sandra, né? Que a gente fez uma oração, que ela foi fazer uma cirurgia. Quem estava aí? Escutou? Ninguém não? Estava aqui? Só um. Então, essa irmã, ela chegou aqui, ela me pediu uma oração, pastora. Chegou aqui na igreja chorando. Ora comigo, que eu tenho que fazer uma cirurgia no estômago. E essa cirurgia é muito sensível. E tem um montão de gente dizendo que eu vou, mas capaz de não voltar, e que vai ficar sequela, que não sei o quê. E eu não chorando. Eu falei, está amarrado, está repreendido, senão não vai ficar sequela, não. É amanhã a cirurgia, você ora, por favor. Aí eu orei ali, tal, repreendi mal, falei, você vai para a cirurgia e vai voltar, em nome de Jesus. Aí ela sumiu por alguns dias. Eu falei assim, ela foi para a cirurgia, não vi mais ela. Aí passou um parente dela aqui, eu perguntei por ela, lembra que passou aquele homem aqui, gente, aquele irmão, um rapaz chamado Edson, vocês estão ficando assim, que eu perguntei se eles eram parentes da Sandra, eu confundia, porque eu queria saber a notícia dela. Aí passou um parente dela ali, não soube explicar direito, passou. Quando foi ontem, a Natasha estava aqui na igreja, quem chega aqui, vocês estavam aqui? Tu viu o que ela falou? Não? Ela veio aqui agradecer, ela disse que foi lá, como é que é? Risco, cirurgia, agora. Ela foi no outro dia, no dia ela marcava para fazer a cirurgia, foi fazer os exames, procedimentos antes da cirurgia, que é normal. Cadê o problema? Sumiu, não precisou fazer cirurgia nenhuma. Ela estava toda alegre e veio aqui agradecida. Chegou lá e disse, fez, exame, procurou o negócio. Aquele rapazinho que estava pegando. Aí ela veio aqui agradecer. Chegou lá, não tinha mais nada. Olha como é que Deus faz as coisas maravilhosas. Glória a Deus. Aí é que tá, você vai ficar pensando que se Jesus quer, Ele vai te curar. Se Jesus quer, vai curar a sua história, você vai crer. Aí a decisão é sua. Jesus já fez a parte dele. Glória a Deus. Amém? A nossa é crer. Não tem que ficar pensando se Jesus quer. Jesus já falou que quer, agora quem tem que
algo podia dar ruim. Já era para quem tem a intenção de colaborar, avisar, porque eu às vezes deixo para avisar muito em cima da hora. Glória a Deus, já tem lá a Juliana lá, e o Jorge ofertaram o cachorro quente, meu pai ofertou os refrigerantes, que até que botar lá para gerar, e não tem mais alguma coisa lá? Não, falaram até agora. Então, é só um cachorro quente e refrigerante, está em cima da hora do. Oi? A minha mãe apresentada. Eu tinha comentado, né? Que estão querendo ver. Ah, sim. Aí eu vou ver lá com a minha mãe confirmar lá. Então, gente, olha só, a gente não podemos ser desanimados para fazer as coisas para Jesus. E às vezes tem gente, não, que isso aqui, que isso tira R$1, vai fazer falta, irmão. Isso é um espírito de mesquinharia. Quando você for fazer um negócio para Jesus, faz um negócio com alegria. Pastor, eu vou fazer um bolo, vai lá na padaria. A não ser que você não tiver condições aí. Se você não tiver condições, tem um bolo lá de R$8, um bolo de 10. De 10 é mais bonito, mas eu não tenho condições. Vou catar minha moedinha e vou levar o de 8. Glória a Deus. Aquela viúva, ela deu umas menos moedinhas, mas agradou o coração de Deus. Ela deu tudo que ela tinha. Mas se você tiver, escolhe um menorzinho para Jesus e traz. Glória a Deus, que você está fazendo para Deus, não é para o homem. Entendeu como é que funciona? Mas eu não sou mãe daquele moinho, gente. Isso aqui que custa você dar um cafezinho das mães? Você não tem mãe. Eu não tenho mais mãe, mas você veio no mundo com uma mãe, gente. Glória a Deus, abençoar com a mãe. Então, faça para Jesus o melhor. Faz isso. Eu não tenho coragem de fazer, eu vou comprar um negócio para ele, eu não tenho coragem de fazer a pior coisa. Entendeu? Tem que fazer o negócio perfeitinho. Então, se você puder sentir no coração, não pode, tudo bem. Você vem tomar sua Santa Ceia, faz. Mas se você puder, já avisa logo o que você vai fazer, o que não vai fazer, para a gente ver o que a gente faz. Glória a Deus. Amém? Vamos então orar no nome de Jesus. Lá no livro de Filipenses, está escrito assim, Jesus falou assim: completai o meu gozo, a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo todos o mesmo ânimo. Você está entendendo? Sentindo todos uma mesma coisa. Então a gente vai fazer um cafezinho da manhã, dia da mãe, um animado, outro desanimado. Mas se fosse um churrasco lá do mundo, lá todo mundo estava animado. E aí, vai pegar cerveja que eu vou pegar o carvão. O Getúlio vai comprar carne, né? Pode deixar com o pagode por minha conta. Pode deixar a caixa lá. Cada um vai fazer uma coisa. Aí, para fazer o negócio da igreja, fica todo mundo dormindo, não pode ser assim, não, gente. Tem que ser animado. Glória a Deus. Amém? Vamos ir lá, gente. Vem pegar sua água, seu sabonete, seu sal, tudo que tem direito aqui. E vamos para o caminho santo. Amém? Falei, pronto, falei. Está falado. Já está profetizado. Graças a Deus, pessoal, o suco da uva já chegou, o suporte ali da caixa de som já chegou, graças a Deus, tá, pessoal? Só tem que agora colocar no lugar ali. Vamos para o caminho santo, vamos orar. Vamos orar que a gente vence. Vamos orar, pessoal? Vamos ficar em santo, vamos orar em nome de Jesus. Você que está em casa também, vamos orar. Vamos
vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós viemos a Ti em nome de Jesus agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou nessa noite. Pai, eu venho abençoar a vida de cada uma dessas pessoas. Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor venha cuidar da vida de cada uma delas. E venha ajudar essa pessoa que ela ainda está igual aquele homem, ela está meio duvidosa. Ela não tem certeza que o Senhor quer libertar. Ela não tem certeza que o Senhor quer curar. Ela não tem certeza que o Senhor pode mudar a vida dela. Que o Senhor ouve as orações dela. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos para que nessa noite essa pedra da incredulidade seja removida no coração dessas pessoas. Que o Senhor venha tirar toda a dúvida, toda a incredulidade, todo o medo, e que em nome de Jesus nada possa impedir o milagre na vida delas. Eu paraliso agora toda ação do mal e exijo que saia todo espírito de enfermidade. Sai agora, sai do pulmão, do peito, das vias respiratórias, dos nervos, dos ossos, dos órgãos, em nome de Jesus. Todo espírito da morte, espírito da sequela, espírito da invalidez, o espírito do infarto, o espírito da depressão, da ansiedade, sai do globo ocular, da menina dos olhos, da retina, do pulmão, sai da saúde dessas pessoas agora. Em nome de Jesus, esse corpo é o templo do Espírito Santo, aonde Deus habita. Pelo seu mal, sai agora em nome de Jesus. Sai do casamento dessa pessoa agora. Sai da prosperidade dessa pessoa. Sai da família. Sai da casa dessas pessoas. Sai dos quartos, da cozinha, do banheiro, da varanda, do quintal, do telhado. Sai da vida dessas pessoas em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, vem agora com o seu poder. Oh, Espírito Santo, começa agora em nome de Jesus restaurar as forças dessa pessoa, restaurar, ó Deus, a saúde dessa pessoa, restaurar a fé, restaurar os sonhos. Deus, vai tirando toda a dúvida. Oh, Deus, que essa pessoa saia daqui com a certeza de que o Senhor quer abençoar elas, Pai. Em nome de Jesus, que elas já foram abençoadas e que o milagre já aconteceu. Em nome de Jesus, eu consagro a água, sal, sabonete, pedindo ao Senhor que o Senhor põe o seu poder nessas peças de roupa. E em nome de Jesus, quando essas pessoas tomar, todo mal vai sair e não vai voltar mais em nome de Jesus. Também eu peço, Senhor, Pai, que o Senhor receba aqueles dízimos e as ofertas que pertencem ao Senhor. Peço que o Senhor receba e os abençoe em nome de Jesus. Cubra, Pai, com teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós agradecemos. E agradecemos também por tudo e abençoamos todos que estão em casa em nome de Jesus. Olha, Deus abençoe todos do Face e todos do YouTube em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E vocês só um minutinho, pessoal, que eu vou aí, que é para abençoar vocês em nome de Jesus. E graças a Deus.